Os judeus só estudam o Antigo Testamento? Peraí, que papo é esse de Antigo Testamento? Deus é eterno, não morre, como deixaria testamento? O Criador reuniu todo o povo judeu no Monte Sinai em 2448 da Era Judaica, e ali relatou a Torá com seus 613 mandamentos, tendo Moisés como escriba. Junto com a Torá escrita, o Pentateuco, Deus deu a Torá oral, o Talmud. São as regras e comentários sobre o significado de cada passagem da Torá. O Talmud compreende 14 volumes divididos em 60 temas, tais como as bênçãos dos alimentos, as rezas, as orações, leis sobre casamento, sobre divórcio, propriedade, herança, leis sobre julgamentos, conversão, leis sobre o templo e seus utensílios, até leis sobre higiene pessoal. O Talmud também discorre sobre os acontecimentos que antecederão a vinda do Mashiach e textos afins. Após a Era Talmúdica, do ano menos 400 a 200 da Era Comum, começam os comentaristas, que explicam de trás para frente a Torá, Juízes, Reis, Salmos e demais escrituras, adicionando os comentários do Talmud e da Kabbalah, formando assim um oceano de conhecimento judaico que perdura até hoje. Este conhecimento todo converge no século XVI à cidade de Tzfat, em Israel, onde Rabi Yosef Karo compila o Shulchan Aruch. Shulchan Aruch é o compêndio de leis judaicas com base na Torá e no Talmud. Cada vez que aparece uma novidade como a eletricidade, a internet, etc., os rabinos se baseiam no Shulchan Aruch para determinar, por exemplo, o seu uso ou não no Shabat. A própria Torá dita que o judeu deve ouvir os rabinos da sua geração em caso de dúvidas. Alguns exemplos de comentaristas: Rashi, Rambam, Gaon de Vilna, Maharal de Praga, Yosef ben Ishai, Moshe Chaim Luzzatto, Pele Yoetz e centenas de grandes rabinos. Alguns destes se destacam em comentar o texto da Torá, outros em decifrar as nuances da lei judaica e outros ainda se centram na Kabbalah. Mas, em geral, todos eles versam em toda a Torá. Chamamos a isso de Talmid Chacham, sábio. E agora, como os judeus estudam? Mais do que decorar o texto, os judeus buscam fazer perguntas e estudar os comentários. Vamos dar um exemplo. A primeira palavra da Torá é Bereshit, no início. Se você for no rodapé de um Humash, um Pentateuco, vai dar de cara com o comentário de Rashi, a França, século XI, que faz a seguinte pergunta: por que a Torá começa com a saga da criação? Não era melhor começar direto com os mandamentos? Para responder isso, Rashi vai lá atrás, no Talmud, e cita Rabi Yitzhak. A Torá abre com a criação porque Deus quer dizer que toda a terra é dele. E se um dia os povos disserem a Israel que somos invasores, nós responderemos: toda a terra é de Deus, ele dá a quem ele quiser. De início deu aos cananeus, depois tomou deles e deu a nós, povo judeu. Alguma semelhança com os dias de hoje? Este é apenas um comentário sobre a palavra Bereshit. A ele somam trocentos de outros, tais como: a Torá começa com a letra Bet, que vale 2, porque este é o mundo da dualidade, material e espiritual. Mais um: se você reordenar a palavra Bereshit, obterá Betishrei, ou seja, em Tishrei, no início do ano judaico, o mundo foi criado. Tem um calhamaço de comentários só sobre a palavra Bereshit. Imagina então quando começarem a surgir as figuras humanas na Torá, como Noé, os patriarcas, José, Moisés, Josué e as intrincadas relações humanas. Poderíamos citar mais exemplos aqui, mas creio que a base do ensinamento judaico ficou clara. Basicamente, o estudo judaico compreende 3 aspectos: conhecer, indagar e praticar. Bom estudo para você! וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. E lembre-se que é Hashem Deus quem te dá a energia para prosperar.